Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus e se vocês me acompanham aqui, vocês já me conhecem, né? E hoje eu trouxe a Michelle, eu não sei para onde eu aponto, para a gente conversar sobre o filme A Menina e o Menino que Matou os Pais, né? E assim, eu trouxe ela por quê? Porque a gente assistiu o filme no mesmo momento, comentamos sobre o filme também no mesmo momento, e eu acho que vai ser uma conversa legal. E assim, a gente tem opiniões muito iguais sobre o filme, mas ao mesmo tempo posicionamentos diferentes. E isso vai ser interessante de ser abordado aqui. E eu já queria comentar aqui para a Michelle que eu acho que assim, um dos grandes problemas que eu encontrei no filme, eu acho já legal jogar isso logo, é que ele não soube conduzir o que ele precisava. Então, assim, a gente tem uma narrativa complexa, querendo ou não, o caso em si é complexo, mas a escrita do filme não soube pegar o que precisava e fizeram dois filmes sem necessidade, poderiam ter feito um filme, juntado as duas perspectivas em um só e mostrado. E aí vem um contraponto nisso ainda, que a gente sabe que a história da Suzane é uma história inventada. A gente sabe disso. E tem um filme de 1h30 baseado numa história inventada. E isso vai confundir muitas pessoas, principalmente quem não conhece a história. E daí eu pensei que o filme vai ser lançado na Prime Video, não só no Brasil, mas em vários países. Então, várias pessoas vão conhecer a história pela perspectiva da Suzane e do Daniel, que são perspectivas irreais, eu posso assim dizer. A mídia fez uma verdadeira análise desse caso, né? Porque tem muita coisa na internet sobre o caso real. Então, se a pessoa tiver curiosidade, assim como às vezes a gente tem, ela vai olhar, ela vai ler e vai entender um pouco mais. Só que as duas versões, elas são mentirosas. Não é só uma. As duas. Não é só da Suzane. A dele também é. E eu entendo a proposta, mas eu acho que ela foi muito mal executada. Eu concordo com você. O roteiro tem muita fragilidade. Ele não consegue deixar profundo uma personagem que é difícil, que é a Suzane. Nossa, poderia ter feito muita coisa com a Suzane, com a imagem dela como assassina, como manipuladora. E o filme que eu mais esperava, que eu tinha mais curiosidade, que é A Menina que Matou os Pais, que é a versão do Daniel, que é a versão mais cruel da Suzane, foi a pior versão. Foi uma versão fraca, foi uma versão rasa. Você não consegue ter complexidade da Suzane em nenhum momento. A gente consegue ver no outro filme, no filme que ela finge ser a vítima. É inacreditável que o filme que a Carla Dias tinha para brilhar, que é A Menina que Matou os Pais, ela não brilha e ela se sobressai no outro. Eu fiquei na dúvida se ela se sobressai porque a gente se convence muito da Carla Dias, Meninas Doces, Chiquitita, ou o depoimento, porque é baseado no depoimento real da Suzane. O depoimento dela é tão bem feito que faz a gente pensar, nossa, mas isso aqui tem muito mais sentido do que a versão do outro. Mas né? eu acho engraçado que, assim, para mim ela é uma boa contadora de histórias, porque ela poderia escrever o roteiro desse filme muito melhor que os próprios roteiristas. Porque, gente, Sim. a história dela, porque eles pegaram, né, o relatório de que foi ditado lá no julgamento e redigiram em forma de roteiro. Foi absolutamente isso que eles fizeram. Pelo que eu entendi da construção, né, que eu vi algumas matérias, eles simplesmente fizeram isso. E assim, ela é uma ótima contadora de histórias. Ela contou a história da menininha inocente que foi manipulada pelo namorado ganancioso. Meu Deus, é tipo todos os filmes americanos que a gente já viu, ela simplesmente pegou a narrativa e transformou na narrativa dela. É uma personagem complexa, Suzane, e como você disse, o filme do Daniel que ele conta a perspectiva dele, ela é louca, ela é transtornada, ela é intensa, né? E eu gostei da Carla Dias interpretando ela, mas ao mesmo tempo eu não senti o que era para sentir. Eu senti que tava faltando alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu tava falando, nossa, a Carla Dias tá boa interpretando, eu falava, nossa, para que também essa hora aqui que tá acontecendo isso? Para que essa outra coisa? Então, havia muitos questionamentos. E uma coisa que eu até comentei com a Michelle enquanto a gente estava conversando no WhatsApp, a Carla Dias é uma atriz muito pautada. É uma atriz que lê o roteiro e lê o roteiro. Para mim, a fala dela é roteirizada. Faltou impacto nesse roteiro. E eu acho que parte disso tem a ver com a direção também. A direção desse filme não foi melhor. A do menino, né, o menino que matou os pais, eu achei que estava um pouco melhor. Pode ser, Mal, que a versão dele tenha mais furos. Embora dela seja mais mentirosa, tem menos furos, porque eu acho que ela usa um artifício fantástico para quem gosta de mentir,
que é você soltar várias verdades e algumas mentiras no meio. E eu acho que ela fez Ela completa a lacuna. Eu gosto de como ela conduz a história, porque ela começa como uma menina boazinha, recatada. Eu achei caricato demais as cenas que a gente vê ali, ela toda assim, tenho 12 anos. A Carla Dias tava tiquitita demais, eu achei muito caricato. Mas ela inocente, toda boazinha, foi o ápice para mim do filme dela. Não, e no filme do O Menino que Matou os Pais, que pra mim é melhor, a cena final em que ela tá chorando, que ela tá enganada pelo meu namorado, fiz por amor, que não sei o quê, aquela cena é a mais impactante. Todo o filme da versão dele não teve o mesmo impacto que tem a cena final da versão dela. É uma coisa assim que me impressionou bastante, inclusive. E para mim ali é problema de roteiro, problema de direção, muito mais do que de atuação. Porque naquela cena ela mostra, né? Ela tá chorando ali, você quase se convence de que ela é uma menina boa. Você quase se convence ali de que... Mas é exatamente isso. Eu sinto que a montagem dos dois filmes é uma montagem boa. Eu não tenho o que reclamar. Gostei da trilha sonora também, que resgatou um pouco ali dos anos 2000. Então, foi uma trilha sonora que condizia com a época, né? Mas o filme é cheio de pequenos erros. E esse é o grande problema. E os atores só não foram melhores porque eles não tiveram uma pessoa por trás para conduzir eles melhores, porque são ótimos atores. Carla Dias, quando ela precisava, ela entregava o necessário. E o Bittencourt também, eu acho que se tivesse uma preparação um pouco melhor, ele conseguiria entregar um personagem melhor. Mas eu acho que ainda assim, eles são pontos positivos do filme. A gente pode ter reclamações pontuais, mas os dois ainda são destaques aqui. Então, a maior prova disso que você está falando é O Menino que Matou os Pais, em que ele está interpretando melhor o Daniel e a Carla Dias se sobressai como Suzane. Então, eu não sei, parece até que foram feitos dois filmes com pessoas diferentes, mas são os mesmos. Não sei o que aconteceu entre um e outro, mas o trabalho parece que é diferente mesmo. Mas parece, eu acho que são filmes que não só se diferenciam nas atuações, mas também nos adereços, na construção de algumas cenas. Como eu tinha mencionado também para você, no filme onde ele é o vilão, manipulador, ele usa um óculos sempre na cabeça para mostrar: eu sou ruim, eu sou do mal, exatamente, o malandro. E no outro não, no outro ele é o bonzinho, o garoto de família, pobre, humilde, né? Humilde. Então, assim, tem essas duas diferenças e a forma que é construída as narrativas acaba fazendo com que alguns personagens se sobressaiam dos outros, né? Mas assim, um erro constante nos dois foi o Christian. Comente. Eu sei que é baseado no depoimento, né? Tudo bem que seja baseado no depoimento, mas quando você vai levar para a ficção, pelo menos uma ideia de transformar aquilo em algo melhor, né? Senão fica ruim, foi exatamente o que aconteceu. Não existe uma regra que impedisse eles de acrescentar algo que não tivesse no depoimento. Mas eles levaram isso tão à risca que, por exemplo, o Christian é um figurante nessa história. E ele é um assassino, tanto quanto os dois, né? E ele fica avulso, ele é completamente sem função na história, ele não tem função nenhuma ali, então peca muito pelo depoimento dele. Poderiam, por exemplo, ter pego o depoimento do irmão, em que ele desconstrói a história da Suzane, que era abusada pelos pais, por exemplo, e que isso poderia ter servido, né, de algo mais interessante ali para o roteiro, e não foi utilizado. A própria história do Christian, que já tinha problemas e tudo mais, poderia ter trazido uma carga dramática maior para o roteiro, também não foi usado. Foi uma opção da própria produção, mas eu acho que foi uma opção falha. Eu acho que eles pecaram nisso. Não, foi falho desde a escolha de fazer as duas perspectivas, porque, assim, é uma coisa muito ousada e muito rara, né, de se acontecer. Então, putz, a gente já viu um filme, é muito maçante um. Imagina ver dois. A gente viu porque a gente precisa comentar. Mas eu, se fosse espectador, dificilmente eu teria assistido o segundo filme. Eu vou falar a verdade para vocês. Mas, assim, deveriam ter pegado, juntado em um só, e não só pegado as perspectivas deles. Eu achei que o filme acaba no clímax. E, inclusive, Má, se você me permite dizer, eu acho que a história dos pais da Suzane é o ponto-chave dos dois filmes.
porque eles são completamente diferentes, né? Nos dois filmes. Eles são um casal que trai o outro, no outro eles são um casal só rigoroso, assim, pais normais que são rigorosos. Exato. Então, assim, no filme dele, que é a menina que matou os pais, ele vai contar que, nossa, ela me manipulou. Ok. Ela disse que os pais dela o pai dela abusava dela. Mas a gente não tem nenhum indício disso em nenhum momento. Nenhum. E aí, por isso que eu falo para você que eu acho que no segundo fica melhor pela narrativa da Suzane, porque ela conta meias verdades. Que os pais dela provavelmente só ficaram mais rigorosos e as coisas começaram a ficar piores quando ela começa a usar drogas, quando ela começa a ir mal na escola, embora ela tenha passado na faculdade e ganhado um carro. Aí eu acho que fica claro nos dois casos que a relação deles era muito tóxica. Demais. Eles viviam um para o outro, né? Ele para ela para ele. Isso acho que fica claro. Eu acho que duas pessoas ruins se encontraram e aí acabou acontecendo essa merda. Muito provavelmente, pelo que a gente já leu do caso, ele tinha uma parte mental mais fragilizada do que ela. Ela era muito mais calculista, porque no final das contas são os pais dela, né? Então, o peso para ela é muito maior do que para eles. Eu sinto que os dois filmes acabam se anulando, porque é um contraponto diferente do outro, e eles não têm uma conexão. Tipo assim, não tem. A única coisa que conecta eles de verdade é a série inicial, que é igual nos dois. Nossa, são muitos erros picotados e a gente acaba não emergindo no que eles quiseram. Eu sinto que eles tinham uma motivação legal para fazer o filme, tipo, nossa, a gente precisa contar essa história é importante, a gente precisa mostrar as perspectivas, só que eles pegaram de uma maneira errada. Como eu disse até para você, se eles tivessem feito, por exemplo, uma minissérie, vamos pôr uma minissérie de 4 episódios, um episódio de 50 minutos com a dela, um outro com a dele, a história real e a perspectiva do irmão, do outro, Nossa, olha que material, ia ser quase que a mesma duração de 2 filmes que foram dramatizados e sem a mentira, né? Eu encaro às vezes como uma mentira, porque a gente sabe que ela criou a história, que ele criou a história dele. E eu acho interessante também, Mar, uma coisa para se falar, que são 2 roteiros, a Casoy e o Rafael Montes. São autores de livros de terror, né, publicados pela Dark Side, Companhia das Letras. Não são pessoas assim que não saibam escrever. Mas aquela coisa, né? Mas olha, é diferente. Mas exatamente, eu adorei Bom Dia, Verônica. Acho que eles são bons escritores, só que não souberam pegar um caso real para retratar. Seguiram tão ao pé da letra o depoimento que virou, na verdade, uma ficção. Virou uma ficção. Porque não é um depoimento também que se considere plausível, né? Se considere verídico. A justiça não considerou, a gente não considera. Então, assim, acaba ficando meio ruim. Antes de terminar o vídeo, eu acho legal falar que eu gostei da cena da morte, onde ele mata os pais. Eu achei uma cena muito bem dirigida. Eu acho que foi uma das melhores cenas do filme onde ele conta a história. E que não casa absolutamente com nada do que ele conta. Exatamente. Do nada, ela é a vilã, mas ele que mata pauladas. Uau! Ele que mata, não é ela que mata. Tudo bem, ele falou que foi induzido e tal, mas ainda assim precisa ter muito sangue frio. E ali ele mostra que tem, tanto ele como o irmão. E aí assim, a perspectiva dele, né? O irmão, não quero, vou matar porque meu irmão tá no meio. E exatamente isso. Mi, eu gostei muito de ter você aqui pra gente conversar sobre A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que são 2 filmes que estão disponíveis na Amazon Prime Video, então se você tem interesse, assista. E se você já assistiu, comenta o que você achou sobre o filme. Não esquece de seguir a Michelle, não sei para onde eu aponto, no Twitter dela. Ela fala muito sobre jogos de futebol, livros e também séries e filmes. Então segue ela lá, vou deixar o arroba dela aqui. E, gente, deixa o like se vocês gostaram do vídeo, comenta a opinião de vocês sobre o filme. Mi, obrigada pela participação. Eu agradeço. Mais vezes.